tem os pedágios. Não estou aqui fazendo nenhum, defendendo a questão do pedágio, a questão do preço, não é isso. Mas só quero dar um exemplo. Quando você vai daqui para São Paulo, tem vários pedágios. E você tem que pagar esse pedágio. Só que para você não passar por esse caminho, que é seguro, asfalto bonitinho, tem segurança, tem guincho, tem uma série de coisas, você resolve cortar o caminho por alguns atalhos. E o que acontece quando você faz isso? A estrada é esburacada, corre risco de assalto, seu carro quebra, você não tem socorro. É uma série de coisas que acontecem com você, porque você fez o quê? Cortou o caminho. Você tentou fazer um atalho. Então, e Deus nos mostra isso, em Êxodo, ele diz o seguinte: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pela terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que, ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Porque, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torna ao Egito. O que ele quer dizer com isso? Que tinha um caminho mais perto. Mas se fosse por ali, e eu encontrar algumas coisas, o povo ia se arrepender, ia ter medo, ia voltar para o Egito, ia voltar a ser escravo. Então ele diz aqui, vendo a guerra e torna ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentando subiram os filhos de Israel do Egito. Disse ainda o Senhor: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltadores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mama leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão dos que egípcios, os que estão oprimidos. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado, muitíssimos animais. O que é um misto de gente? São pessoas que estão no meio de nós, que não estão no caminho de Deus. Isso é uma mistura que houve de pessoas. Por que houve tantas coisas durante a travessia do deserto? Porque tinha pessoas ali no meio do povo que não eram de Deus. Então, que tentavam fazer o quê? Cortar caminhos. Tanto que começaram a louvar deuses errados. Deus teve que fazer aquilo todo. Tinha gente que murmurava por causa da fome, murmurava por causa da sede. Então, esse misto de gente acontece na nossa vida hoje. Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um cuidado das pessoas que nos cercam. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os ossos do Senhor saíram da terra do Egito. Deus não tem atalhos, Deus tem caminhos certos, pessoal. Então, por que quando fala que Deus não tem atalhos? Olha, ele diz o seguinte, em 1 Samuel 22:38, assim, o caminho de Deus é perfeito. Perfeito. E no outro ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então olha só, quando fala o caminho de Deus é perfeito, ele não tem atalho, e eu sou o caminho. Ele em nenhum momento ele diz assim, você pode procurar fulano ou beltrano, que você vai chegar a mim. E aqui ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E outro, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então veja bem, uma lição que a gente vai ter agora. Discirna, quer dizer, entenda que Deus tem estratégia própria. Não adianta nós queremos fazer a nossa estratégia de chegar num sucesso de trabalho, num sucesso de casamento, num sucesso financeiro, achando que nós temos estratégia. A estratégia é de Deus. Deus tem isso. Então, olha só, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Então, meu irmão, não adianta você fazer isso. Olha bem, espera no Senhor, segue o seu caminho. E quando ele fala isso, é para enfatizar isso, as estradas erradas que nós pegamos. Quando você pega uma estrada, chega em uma cidade e entra uma estrada errada, o que você faz? Você fica perdido, começa a andar para todo lado, gasta mais combustível, tem que dormir em hotel. É uma série de coisas que você faz quando você pega o quê? Um caminho errado. Isso aí vem o quê? Vem prejuízo,
vem brigas, a própria briga dentro do carro. Eu falei para você por ali, aí já tem briga de casal, aí já tem filhos. Então é uma grande, quando você pega o quê? Um caminho errado. E para você voltar para o caminho certo, o que você tem que fazer? Parar e pedir o quê? Informação para alguém. Na verdade, a melhor coisa que tem quando você está perdido, você pede informação. E eu quero dizer para vocês que para a gente ter um caminho certo, e a melhor informação que a gente tem que pegar, chama-se Bíblia. E aqui está realmente o caminho certo que nós temos que seguir. É que está tudo escrito aqui. E eu quero mostrar alguma coisa para vocês. Diz assim, ó. Antes de ouvires alguém, seja sensível à voz de Deus. Então, às vezes, você vai ouvir muita gente falar muita coisa. Mas primeiro você tem que estar sensível à voz de Deus na tua vida. O caminho é Ele. Não adianta a gente tentar achar que a pessoa tem a solução, que o outro tem a solução. A solução está em Deus. Então veja bem, ó, há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. E isso em 1 Coríntios 14:10. E outra diz, e os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por trás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então veja bem, nós não temos que desviar nenhum caminho. Porque os caminhos errados, olha só, enganadores. O que é o caminho dos enganadores? Aqui está em Provérbios assim, ó, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Então esse é o enganador. Qual que é? É aquele que fica fazendo fofoquinha, aquele que fica jogando um amigo contra o outro. Isso aí é um caminho de enganador. Isso aí é a pessoa que veio para enganar as pessoas e para tirar você do caminho. Então eu vou dar alguns exemplos de caminhos errados aqui. Tortuosos. Provérbios 21:8 diz assim, desvia-te de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Então muitas vezes também nós temos que ter cuidado com o que a gente fala ou com o que as pessoas falam para a gente. Também desvia do caminho. A gente tem que ter cuidado com os caminhos tortuosos. Os caminhos rebeldes. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naturalmente conhecem, mas como animais irracionais se corrompem. Essa é a pessoa que não sabe da verdade e está espalhando. Aquilo que ele de repente ouviu, ele sabe que não é aquilo, mas para ter assunto, para ter alguma coisa, ele também começa a falar dos outros. Isso aí também são os rebeldes. Caminho da prostituição. Olha bem, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Então, meu irmão, é o caminho da prostituição. É o caminho que nos leva para esse lugar. Acha, nossa, é linda, maravilhosa, perfeita. Nossa, como diz nós, né? É uma mulher gostosérrima. Mas olha o final. É amargoso como absinto e agudo como a espada de 2 fios. Isso você vai ver em Provérbios 5:3-5. A da traição. Na verdade, o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E eu coloquei esse texto aqui porque fala muito bem de uma das traições que houve na Bíblia. Quem era mais para ter uma coisa de não trair Jesus do que os 12? E onde houve uma traição? No próprio grupo de Jesus. Ali não traiu. E qual foi o fim? A traição dele foi o quê? Foi a morte. Ele mesmo saiu e foi se enforcar. Então o fim de quem trai é muito ruim. E a gente tem essa mania de trair Jesus. Com o quê? A palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente não faz isso, a gente desvia do caminho fazendo o quê? Não amando a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma traição. Escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então isso aqui, meu irmão, é muito forte. Quando você fala de... Não adianta a pessoa também achar que por você ser uma pessoa hoje de Deus, você não pode conversar com nenhum amigo teu que bebe, ou que fuma, ou que joga. Não. Você tem que estar perto dele até para você ganhar ele para Deus. Mas você não pode... Quando você fala em se assentar, é você achar que para ganhar ele, você tem que estar no mesmo assunto, na mesma rodinha. Não é assim. Aí também você está indo para a roda dos escarnecedores. E isso também é um caminho errado. Falsos profetas. Esse é muito forte. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem. Dei visão falsa e adivinhação e vaidade. E o engano do seu coração são os que eles os profetizam. Então isso aqui a gente tem que ter um cuidado com falsos profetas. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a igreja de
trazer muita gente para a igreja, porque vai aumentar o dízimo, vai aumentar a oferta e tal, mas ele mesmo não está sendo um profeta de Deus. Ele não está preocupado com colocar as pessoas no caminho certo. Então são os falsos profetas. Falsos irmãos. Aqui é um texto muito grande que fala em perigos entre falsos irmãos, mas tem um exemplo muito forte, que é o que aconteceu com José. Aconteceu com Caim e Abel. Era um falso irmão. José, então, quantos irmãos eram falsos com ele? Tentaram vender o irmão, tentaram sequestrar o irmão, jogaram no buraco, tentaram vender o irmão. Então a gente tem cuidado com o falso irmão. Aquele que bate no seu ombro, nossa, é um irmãozão, esse é um irmão para mim. Mas você saiu de perto dele, meu irmão, nossa, só falta falar que você... Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. E o outro, meu irmão, é o caminho do preguiçoso. Olha bem, o desejo do preguiçoso o mata, porque suas mãos recusam-se a trabalhar, nada fazem na obra de Deus, são verdadeiramente ociosos. Esse é um caminho também que muita gente está na igreja e fala, não, estou na igreja também, mas esse é o irmão preguiçoso. Esse é um caminho também que está errado. A pessoa não tem disposição de nada. Se um dia tem uma dor na igreja, ele nunca pode. A dor nas costas, tem um compromisso, fulano vai na minha casa, não posso ir. Então essa pessoa é preguiçosa. Essa aí também, vou te falar, é um caminho muito errado. E aí, tem aqui que diz assim, ó, conscientize-se de que Deus está vendo lá na frente. Olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus quis dizer com isso? Vocês podem ver que quando Jesus estava andando com os 12, os pensamentos dele já eram tão assim, que ele já falava para os discípulos, alguém vai me trair. Ele já falava que o Filho de Deus morrerá e ressuscitará no terceiro dia. Tudo ele já falava. Então Deus enxerga muito lá na frente. Às vezes você quer alguma coisa hoje e você quer cortar um caminho, você quer pegar uma atalho e resolver logo a sua situação. Mas, meus irmãos, o tempo é de Deus. Ele tem uma visão lá na frente. Ele sabe que se ele te der o que você quer agora, você não vai fazer certo. Muita gente pede muita coisa para Deus. Deus, eu te pedi tanto. Mas não é a hora. Não é a hora. A gente tem que esperar em Deus. Deus sabe a hora de cada coisa. E ele vê aqui, os pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Então não adianta você achar que o seu pensamento hoje é rápido, que você vai ser abençoado, que não vai ser assim. Compreenda que Deus tem o seu tempo determinado. Aí tem alguma coisa aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. Para você ver, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A outra diz assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará, ainda que demore. Espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Pois ele diz, mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Olha só, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera, olha o que ele diz, na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. Olha o que ele diz lá, na primavera ele ia voltar. Era o tempo dele, não tinha. E mais ele fala assim, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Ele já tinha preparado tudo que nós vamos fazer. Já tinha, é o tempo dele, ele sabe cada coisa que você necessita, que você quer, que você tem que conquistar, é o caminho de Deus e ele vai te dar isso. Não precisa você tentar fazer nenhum tipo de atalho. Olha só o que diz em Gênesis. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Já estava fixado, não precisava fazer todo aquele... Deus, é o tempo dele. Aí ele diz assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27, 14.
De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, e como as horas de noite. Em Salmo 94. E depois ele diz, o meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Salmo 31, 15. Aí o último ele diz assim, ó, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Irmãos, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Mas no tempo dele. Não vamos cortar caminho. É a pior coisa que tem para nós é tentar cortar caminho. E olha só, entenda que Deus tem um propósito bem claro. Olha o que ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra, em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, quando você começa uma boa obra, ela vai ser, não adianta você vai ser completada. Deixe o coração nas promessas da palavra de Deus, pois o que é e o que se usufruirá acontecerão naturalmente. Basta você confiar em Deus, sabe? Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aí a conclusão que eu tirei disso é o seguinte, na vida não há atalhos, irmãos. Porque você não é um atalho, você é um caminho inteiro que irá se completar. Então não adianta você tentar achar realmente, e eu falo isso diante da maior humildade, dizer para vocês, não tem pessoa mais ansiosa do que eu, de tentar acontecer as coisas do meu jeito, não tem que acontecer agora. E eu sempre estou quebrando a cara com isso, porque enquanto eu não parar e não falar o seguinte, ó Senhor, você mesmo disse, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós temos que ter essa conclusão. Mas como está escrito, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então é um negócio muito grande. Para quem? Para aqueles que o amam. Então, aí veja bem, ó, há uma herança aos que andam segundo os caminhos de Deus. Eu quero ler para vocês. O final será de paz e segurança. Isaías 32, 17 assim, ó. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Os caminhantes, que nós caminhamos no sentido do caminho de Deus, serão guiados e recebidos em glória. Diz em Salmo 71, 24, ó. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Os caminhantes que forem fiéis permanecem até o fim, serão filhos de Deus para sempre, e herdarão as maravilhas de Deus. Em Apocalipse diz assim, ó, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nesse destino final, só entrarão os que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse diz assim, ó, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e assim estaremos com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses diz assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com aqueles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então crê pela fé, e caminhe no alto, sublime e santo caminho, que é a Bíblia. Eu quero que vocês levem isso para casa, e de vez em quando leiam um pouco, quando você tiver um pouco de angústia, um pouco de desânimo, um pouco de aflição, e entendam que é no caminho de Deus, é no tempo de Deus. Não adianta você tentar atalho, não adianta você achar que é com as suas próprias mãos, às vezes com a sua rebeldia, às vezes com a sua blasfêmia. Nós temos grandes exemplos bíblicos. Olha Jó. Olha, mas quando acontece algum problema assim hoje na minha vida, eu tento colocar Jó como exemplo. A vida dele virou cinzas, 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 e em nenhum momento ele murmurou contra Deus, em nenhum momento. E olha que nós hoje não temos a capacidade hoje como ser humano de passar nem 10% que Jó passou. Chega nem 10. Morrer todos os filhos, perder todas as riquezas, ainda depois ficar ferido, todo leproso, e mesmo assim em nenhum momento ele murmurou contra Deus. Ele confiava muito em Deus. E o que Deus fez com ele? Restituiu tudo, teve 10 vezes mais do que ele tinha perdido, porque ele só fez uma coisa: repousou no Senhor.
esperou a vontade de Deus. Então nós temos essa mania, às vezes, de tentar resolver as coisas do nosso jeito. E não é, meu. O caminho é outro. O caminho é entregar a vida a Deus. É tentar seguir os caminhos de Deus. Eu sei que não é fácil. E eu mesmo falo por experiência própria, que eu sou uma pessoa que eu já conheço um pouco a palavra, eu volto da igreja, volto para a igreja, saio da igreja, volto para a igreja, porque às vezes eu tenho algumas falhas. Primeiro, olhar para o homem, é uma coisa que eu faço muito errado. Às vezes algum pastor me decepciona, eu já... Amém. E aí eu comecei a aprender. Você acha que o diabo vai pegar quem? O seu Zé, de vez em quando vai na igreja? Para enfraquecer a minha fé? Não. Ele vai atacar uma pessoa que está ali como exemplo. Porque aí eu vou esfriar minha fé. Então nós não podemos olhar para o homem que está ali em cima. Outra coisa, os irmãos da igreja. Sexta-feira o pastor falou uma coisa muito bacana. Às vezes uma palavra de uma pessoa dentro da igreja te desanima. Às vezes a forma da pessoa te falar. Às vezes você chega animado para cantar, você está cantando, irmão, fala assim, você está fora do ritmo, irmão. Nossa, que desanima demais. É aqueles faladores que eu falei do caminho, você não tem que ouvir ele. Louvai o Senhor, não está em nenhum momento escrito assim, louvar o Senhor no ritmo. Não, é para o seu coração, cante para o Senhor com o seu coração. Então, às vezes, nós que estamos indo na igreja, ou até mesmo aqui, tem gente que vai mais na célula que na igreja, a gente tem que ter um propósito, entregar o caminho para Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada um de nós. Maravilhoso, irmãos. E isso é feito de uma forma muito simples. É você realmente pegar isso aqui, ó, essa Bíblia aqui, ó, e falar, Senhor, eu quero andar nos seus caminhos. Eu não quero mais atalho nenhum na minha vida. Eu não quero mais desviar para lugar nenhum. Eu não quero desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas me ajuda, Senhor. E aqui, meu irmão, você vai achar cada texto bíblico, cada palavra de Deus que diz o seguinte: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então não precisa de pressa, não precisa tentar cortar atalho, não. Porque depende da estrada que você pega achando que você vai fazer o certo, você vai fazer só o errado. Então às vezes nós temos que pagar o preço. Mas eu vou dizer para vocês, a herança de Deus é maravilhosa. Deus tem algo muito bom para nós. É que nós temos que entender que não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. É no tempo de Deus, é na bênção de Deus. E eu quero dizer para vocês que às vezes a gente tem algo assim pronto para que seja para nós. Mas só falta um negocinho. Mas Deus, se é para ser uma bênção na sua vida, vai ser no tempo de Deus, porque você não vai estar preparado. E Deus conhece o coração de cada um. Às vezes a gente está assim, nossa, vai sair um negocinho, eu vou arrebentar. Aí Deus fala, não vai ser agora não. Do jeito que você quer arrebentar, não vai ser por bem não. Então nós temos que ter essa consciência que Deus tem o caminho certo. Deus tem o tempo certo. E a gente tem que simplesmente aguardar em Deus, tranquilizar o nosso coração e falar, Senhor, está em tuas mãos. Está em tuas mãos a minha vida, o meu sucesso, a minha família, o meu trabalho, o meu estudo, tudo está nas suas mãos, Senhor. No seu tempo receberei a sua bênção. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. E coincidentemente, o hino que o Júnior